Então vamos lá, vamos começar aqui com uma parte de animações para que nós possamos dar vida, né, ao nosso player, ao nosso jogador. A primeira coisa aqui a se fazer é criar uma pasta para organizar melhor isso. Então, botão direito sobre Assets, Create, vem aqui em Folder e eu vou chamar ela de Animations. Beleza. Aqui dentro eu vou armazenar as minhas animações. Se você não tem o painel de animação aqui, você pode vir em Window e abrir ele aqui, ó, Animation, tecla de atalho, Ctrl C. Ele vai abrir aqui abaixo, você pode posicionar onde você achar melhor. Vou deixar o meu por enquanto aqui mesmo. Selecione um objeto no qual você pretende criar uma animação, nesse caso o pássaro, que aí ele vai mostrar essa opção de criar. Clique uma vez em Create, vem aqui dentro da pasta de animação e vamos criar o primeiro clipe de animação. Esse primeiro clipe eu vou chamar de idle, que vai ser parado, né? Onde o meu jogador vai ficar ali parado. Vou clicar em salvar, beleza, e vou fazer o seguinte. Eu tinha mostrado isso aqui no curso anterior, a gente arrastava os sprites, a gente fez de uma outra forma. Eu vou fazer agora adicionando propriedade. É bem parecido, tá joia? É quase a mesma coisa de você arrastar o sprite. Só que é um pouco mais seguro porque você controla melhor o objeto na sua linha de tempo, na sua timeline aqui. Então, em adicionar propriedades, né, o objeto do sprite, ele fica dentro do sprite render, é o componente sprite. Ó. O meu chama Build Hero 0, que é a imagenzinha 0. Aqui você vai achar ele dentro de sprite render, você clica aqui para ele poder abrir, clica sobre sprite, beleza. Ele vai então aqui dentro dessa opção, deixa eu só verificar aqui, ó. Você consegue aumentar, você clica no mais, ele vai abrir então as opções dela e vai adicionar para você aquele sprite ali dentro. Então eu tenho aqui, ou poderia ter dado um duplo clique, né? Ele adicionou o objeto na minha timeline. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte, quando você adiciona a propriedade de forma manual, ele cria uma timeline aqui com um frame, um quadro inicial e um quadro final. Então, se eu mando rodar aqui, ele vai rodar para mim essa animação e ele vai ficar parado. Por quê? Porque tanto no quadro inicial, ele está posicionado aqui. No quadro final, ele está posicionado no mesmo local. Né? Nessa animação, eu quero que ele fique posicionado no mesmo local. Se eu arrastar ele para cá, por exemplo, eu vou começar a criar algumas intervenções. Ó. Então, ele vai vir para cá. Depois eu poderia criar outra movimentação nele. Então, não é isso que eu quero. Vou dar um Ctrl Z, porque, por enquanto, esse é um quadro parado. Se é um quadro parado, é até bobeira eu deixar dois que estão na mesma posição. Então, eu posso clicar nesse segundo frame e pressionar Delete. Eu deixo somente um mesmo e perfeito. A minha animação idle está pronta. Concluiu a animação, você pode clicar aqui para ele parar de recortar, que automaticamente ele salva a sua animação. Para você adicionar uma próxima, porque eu vou ter que ter ele parado, eu vou ter que ter ele voando e eu vou ter que ter ele morto. Então, eu vou vir aqui em adicionar propriedade, em idle, criar novo clipe. Primeiro eu crio o clipe para depois adicionar o objeto através da propriedade. Então, idle, create new clip. Ok. Esse segundo clipe, eu vou chamar ele de flap, que vai ser para o objeto voando. Beleza. E nesse meu clip flap, eu vou querer aquele objeto no qual ele está batendo a asa. Né? Eu poderia fazer o seguinte, eu posso voltar no idle, clicar nesse primeiro quadro, Ctrl C, voltar aqui no meu flap e dar um Ctrl V para colar. Só para que eu não tenha que vir adicionar a propriedade e fazer aquele caminho. Então, eu coloquei aqui a propriedade do meu objeto. Beleza. Só que eu não quero esse Build Hero 0. Eu quero aqui dentro dos meus sprites, este outro, que é o meu segundo. Né? Então, eu vou selecionar ele, que é o que está voando. Se eu clico, seguro e arrasto para cá, ele recebe ele. Ó, e automaticamente, ele passa para a minha animação. Então, ele não está mais com aquele clip 1, com aquele objeto, aquele sprite 0, perdão. Ele está agora com 1. Então, eu tenho aqui a minha segunda animação criada, que é somente esse objeto. Ah, mas você não vai fazer ele voar ficando, fazendo uma transição da imagem 0, que foi o primeiro aqui onde ele está com essa mãozinha, para 1, não tem necessidade. Por quê? É mais inteligente eu fazer ele, fazer uma transição de parado, que ele já está com o sprite 1, para flap, para voando, onde ele está, né, com esse próximo sprite que eu coloquei aqui. Então, o sprite onde ele está... Coloquei errado aqui, falei certo, mas coloquei errado. O sprite 0, na verdade, o Build Hero 0 é o dele parado. Ele vai ficar fazendo uma transição dele parado com o sprite Build Hero 1, ou Bird Hero 1,
né, onde ele está aí voado. Então, na próxima aula nós vamos fazer a terceira, que vai ser com ele morto, né, e aí eu vou explicar passo a passo para a gente poder testar e aplicar isso no código.